Eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus por estar com vocês mais uma vez, aprendendo a maravilhosa palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a última lição do trimestre, a lição de número 13, que ela tem o título O Senhor está ali. Aprendemos na lição passada sobre o templo do milênio. E nós aprendemos que o templo, o terceiro templo, é o templo que vai ser erigido no milênio. A sua funcionalidade vai ser diferente do templo dos dois últimos templos que foram destruídos, nós aprendemos isso, aonde literalmente na cidade de Jerusalém estará o templo erguido, aonde a presença de Deus vai ser também literal, porque o Senhor Jesus Cristo ele vai reinar ali, sentado no trono de Davi. E nós aprendemos com detalhe e aprendemos muito mais na escola dominical do domingo passado. E agora nós estaremos estudando sobre a cidade de Jerusalém no milênio. A cidade de Jerusalém, ou mais preciso, Jerusalém, é justamente o nome na língua original, mas nós colocamos Jerusalém, popularizou-se, colocamos um J, aonde não existia. É a mesma coisa quando a gente usa o nome Jeová, o nome que não existe, só abrindo parêntese, porque na lição vocês vão encontrar a palavra Jeová e algumas versões bíblicas também, a palavra Jeová com J, mas eu quero acrescentar para vocês que este nome Jeová, ou o que mais se aproxima, Yahvé, eles foram criados porque se desconhece a pronúncia do nome de Deus. Aquelas 4 letras que são 4 consoantes, não foi descoberto a pronúncia deles e a gente não consegue ler só consoantes, sem sinais vocálicos. Então, as 4 letras Y, H, WH, transliterado para a nossa língua, é justamente as 4 letras hebraicas, cujas letras são Iod, Re, Vav, Re. Essas 4 letras, melhor dizendo, representam o nome de Deus. Agora, como não se sabe na realidade o nome de Deus, foi perdido esse nome, então se substitui por Senhor, por Adonai, e a abreviação às vezes El, e assim por diante. Mas na Idade Média trocaram-se a letra Iod por um J, mas também eu acrescento que não existe na língua hebraica nenhuma letra com som de J. Portanto, Jeová seria inaceitável, mas se tornou popular e todo mundo conhece. Na Bíblia, na nossa versão, na língua portuguesa, em muitas versões, existe o nome Jeová. Na própria lição da escola bíblica dominical existe a palavra Jeová. Os escritores, os eruditos, sabem muito bem que não é assim, mas como ele escreve para o povo e como se popularizou a palavra Jeová, então foi conservado esse nome. É bom frisar, porque quando eu leio a palavra Jeová ou Yahvé, vocês já estão sabendo que trata-se de um nome fictício. A palavra, as letrinhas que estão lá na língua hebraica, aquelas 4 letrinhas, tiraram o som vocálico da palavra Adonai e introduziram naquelas 4 letras Yod, Re, Vav, Re,
dando mais ou menos a pronúncia de Iavé, nunca J, o som de Y ou de I, mas tudo bem. Então, estamos aqui na lição sobre a cidade de Jerusalém. Olha, J não é I, Yerushalayim. Começa com Iode. O Iode, ele tem som de I, embora sendo uma consoante. Então, a cidade de Jerusalém, que eu vou repetir esse nome, eu também vou usar a palavra Yahvé ou Jeová, mas vocês sabem que não é bem esse nome, apenas a gente criou essa palavra, ou Adonai. Portanto, fiquem atentos a essas observações. A cidade de Jerusalém no milênio também será uma cidade diferente, porque ela vai ter formato diferente, nome diferente. Quando nós lemos o texto em Ezequiel 48, nós vamos ver que Deus deu as dimensões da cidade de Jerusalém. Essas dimensões equivalem a quase 13 quilômetros, eu posso assim dizer, chega aproximada a 12,5 ou 12,3, mas se a gente arredondar, ela daria 3 quilômetros de lado, 13, aliás, quilômetros de lado, então seria um quadrado, a cidade seria quadrada, e se for 13 quilômetros, seria um quadrado perfeito. E Deus, o próprio Deus, revelando-se ao profeta Ezequiel, deu essas medidas e fez também a distribuição das cidades conforme as tribos. A cidade, ela teria 12 portas, representando as 12 tribos de Israel, e ele descreve de forma pormenorizada o nome de cada porta e a divisão na cidade também. As 12 tribos receberam as suas porções dentro da cidade. Se nós lermos cuidadosamente o capítulo 48 de Ezequiel, nós vamos compreender muito bem isso. A divisão foi feita pelo próprio Deus, porque ele sabe como trabalha, ele sabe como é que faz. Então estava ali a cidade quadrada, que é justamente uma réplica da Nova Jerusalém, lembrando que há uma semelhança muito grande entre o que o apóstolo João fala lá em Apocalipse sobre a cidade de Jerusalém e esta Jerusalém do milênio, mas as duas não são a mesma coisa. A cidade que João descreve em Apocalipse é a Jerusalém eterna, é a Jerusalém após o milênio. E a cidade que Ezequiel descreve é a cidade de Jerusalém durante o milênio. É como se estivesse já preparando a nossa mente, o nosso coração, preparando Israel para a eternidade. A cidade, embora não seja citado o nome aqui em Ezequiel, da cidade de Jerusalém, mas pelo contexto, pela descrição, aí já subentende-se que trata-se da cidade. Ele não cita o nome por uma razão muito simples. A cidade não terá mais esse nome. Ela terá um novo nome, que por sinal, a cidade de Jerusalém, ela já teve vários nomes. É porque Jerusalém ficou mais conhecido, mais popular, mas a princípio ela era chamada de Salem, que significa paz. Ela passou a chamar-se Sião, passou a chamar-se Ariel, que não é muito conhecida, mas Jerusalém foi a mais debatida, mais conhecida, mais divulgada. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, então ele estará no templo, dentro da cidade, a cidade repartida com as 12 tribos, uma tribo de um lado, no lado oeste, outras tribos
na frente, no lado norte, e outra tribo no centro, que é justamente as tribos de Judá, as tribos de Levi. Então, eles receberão essa porção. E também quando nós falamos em Jerusalém o tamanho da cidade, eu quero frisar que estamos falando da cidade, não de Israel. Porque a Bíblia mostra claramente que durante o milênio, o Estado de Israel será bem ampliado, será bem maior. Ele vai alcançar bem além do Jordão. Ele vai abranger toda aquela área que são os países que não posso citar aqui, porque pode dar uma conotação política, uma questão de geopolítica. Então, eu não vou dizer que Israel vai ficar no lugar de tal país, tal, porque aí pode implicar eu divulgar isso em público. Mas vocês já sabem, vocês têm uma ideia. Tudo aquilo ali ao redor será Israel durante o milênio, porque Deus dará uma grande vitória a Israel no Armagedon. Então ficará o estado bem maior. Não é esse país que a gente vê tão pequeno, cercado de tantos outros. Ele vai absorver esses outros. Bom, essa cidade, que é a cidade que Israel vai habitar, a igreja estará como um todo em Israel, servindo a Deus, e sobre a cidade, porque a igreja terá corpo espiritual, embora seja corpo, mas estará presente. E os demais habitantes, que nós já estudamos sobre isso, quem são os habitantes da terra durante o milênio, um deles será o próprio Israel, estará ali. Agora, algumas curiosidades. A cidade terá 12 portas, ou 12 extremidades, porque a palavra que está no original, ela pode indicar porta. Não, aliás, não é bem porta, se a gente pegar no pé da letra, no original, a palavra porta é diferente, mas foi traduzida por porta, mas se aproxima mais com a eternidade, com extremidade. Mas isso indica que vai ser uma entrada, não é uma saída, é uma entrada. Essa entrada que nós aprendemos, as 12 portas, 3 de cada lado, mostra que a cidade ela é de pleno acesso a todos, abertura total. E Deus se fará presente. É por isso que nós vamos ter pleno acesso, não somente nós, mas eles também, todos que estarão no milênio, terão pleno acesso à cidade. Pode-se entrar por qualquer lado, as portas abertas para o povo, para ir adorar ao rei no templo. E como eu disse que a cidade vai ter um novo nome, e o que está lá em Ezequiel 48, 35, usa a expressão Yahvé chamar. Ao pé da letra fica Deus presente. Deus está ali, mostrando que a presença de Deus vai ser uma constante naquele local, naquela cidade. Servimos a um Deus que está junto com o seu povo. Observa que atualmente Deus se faz presente na igreja através do Espírito Santo. Nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas nós sentimos a sua presença, nós percebemos a sua presença através de feitos, através de revelações. Mas durante o milênio, literalmente, os olhos verão a Deus. Ele será um Deus presente. E por que mudar o nome da cidade? O Senhor está ali. Eu já falei anteriormente que Jerusalém teve vários nomes. E
esse nome foi mudado para apagar a lembrança do passado triste, o passado negro de Jerusalém. Os pecados, as idolatrias que se promoveram na Jerusalém antiga, então serão totalmente, não somente banidos, mas esquecidos. E eles verão um novo nome, Yahvé Shammah. Ou as 4 letrinhas que a gente não sabe a pronúncia, YHWH, Shammah, que quer dizer nome presente, o seu nome estará presente, mais ou menos assim. Porque a língua hebraica é uma língua assim, a gente tem muito cuidado na tradução, é por isso que há tantas traduções complicadas, erradas. Então a gente a gente não traduz ao pé da letra, a gente interpreta, a gente vê o contexto, e a palavra Yahvé Shammah indica que Deus está ali, o Senhor está ali, Yahvé está ali, mostrando a sua presença e a sua onipresença, porque ali ele está se projetando para a eternidade. E quando a gente fala na mudança de nome, isso aí vai ser comum, porque também lá em Apocalipse, nós aprendemos que quando nós ingressarmos nos céus, nós vamos receber uma pedrinha branca com o nosso novo nome, ô glória! Então você terá um novo nome que somente você vai saber ler e somente você vai saber pronunciar. Este será o seu novo nome. Então, nós nos tornamos uma nova criatura, depois nós teremos um novo corpo e em seguida nós teremos um novo nome. A cidade de Jerusalém, que foi no passado uma cidade de pecado, uma cidade que muitas vezes rompeu com Deus, que ofendeu a Deus, que chocou a Deus. O milênio será um período de restauração de todas as coisas criadas. As coisas que foram consequenciadas pelo pecado, sofreu punição pelo pecado, porque o próprio Deus amaldiçoou a terra. Maldita será a terra por causa de ti. E o apóstolo Paulo fala lá em Romanos que toda a criação geme em consequência da queda, mas quando nós adentrarmos no milênio, todas essas coisas serão apagadas e aquilo que foi desfeito, aquilo que foi destruído, aquilo que foi manchado será restaurado e tudo se fará novo. Então esta é justamente uma abordagem geral, uma abordagem superficial do que nós iremos estudar na igreja, na escola bíblica dominical. Uma grande bênção e uma grande edificação para nós que estaremos estudando com mais detalhes, ouvindo explicações, ouvindo indagações, pesquisando, tudo para a glória de Deus e para a honra e glória do nome daquele que é sobre todo nome. Que Deus vos abençoe e que o Senhor esteja com todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, aciona o sininho para que você possa receber mais notificações. Todas as vezes que nós lançarmos um vídeo, o próprio YouTube vai comunicar para você e assim nós seremos edificados. E eu agradeço muito a sua presença, a sua participação, o seu comentário, a sua colocação, a sua pergunta. Serão sempre bem-vindos. Deus vos abençoe.